Glória a Deus. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Irmãos, vamos fazer leitura do texto sagrado. Você que pode se colocar de pé. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, capítulo de número 4, a partir do verso 29. Do 29 ao 31, uma breve leitura. Eu vou estar aguardando os irmãos. Você que trouxe o seu exemplar bíblico, abra, irmãos. Temos lá os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois vem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 29. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ainda tem gente, viu? Vamos aguardar todos. Isso é importante, irmãos. A palavra é purificadora, ela é viva, ela é eficaz. Eu amo esse ministério desde o começo, porque sempre nós somos uma igreja farta de Bíblia, de palavra. Aqui eu aprendi muito, e eu com certeza sei, você tem aprendido muito da parte de Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Vamos fazer essa leitura. Verso 29 diz assim: Ora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Pai Celestial, nós queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, e pedir ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Há muitos aqui que precisam ouvir de Ti, Deus. E peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha quebrar as barreiras, romper os obstáculos, todas as dificuldades que sejam quebradas agora no nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor venha quebrar, Senhor, com violência, despedaçar, dilacerar toda a força contrária, tudo que milita para que, Senhor, não tenhamos a atenção adequada para receber a Tua palavra. Que o Senhor venha quebrar agora, em nome de Jesus Cristo, e nos alimentar, Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, meditando nesse texto, e estamos entrando num momento, meditando neste texto, que é o texto justamente que, verso número 31, que selecionamos para poder justamente embasar a direção que Deus nos deu a esse ministério. Romper, e eu fiquei me perguntando como que nós podemos romper todos os obstáculos, romper todas as nossas dificuldades, romper todos os nossos dilemas, romper com o Espírito Santo. E meditando na palavra do Senhor, eu vi algumas qualidades na igreja primitiva que vai nos ajudar a compreender um pouquinho a respeito. A igreja primitiva, eu falo, a igreja do primeiro século, porque nós somos integrantes dela. Não é uma igreja velha, mas uma igreja atual e dentro do nosso contexto. Quando se fala da igreja, essa igreja ela é imaculada, santa, e é uma igreja que perdura sobre todas as épocas. Ela possui qualidades, prerrogativas
que realmente fará com que possamos entender como que a gente vai vencer os obstáculos, como que nós vencemos todas essas nossas dificuldades. A palavra romper, irmãos, a gente sabe, é quebrar. Romper é dilacerar com violência, romper é separar. E há muitas coisas na nossa vida que precisa ser rompido. Há muitas coisas na sua vida que com certeza você precisa romper. E romper com o Espírito Santo, isso é importante, porque com a força do seu braço, você mesmo sabe, você lutou até aqui, não conseguiu, e precisa de um socorro divino, precisa de um amparo, precisa de uma assistência que vem da parte de Deus. E é com o Espírito Santo, irmãos, que você vai vencer o dilema, vai vencer as dificuldades, vai vencer os obstáculos que você está vivendo. Você pode dar glória a Deus por isso? É com o poder do Espírito Santo que a igreja venceu os obstáculos. E eu vejo aqui a igreja tendo algumas características que vai promover esse grande romper sobre os obstáculos que ela inicialmente vai enfrentando. Mesmo que os obstáculos se tornassem como que intransponíveis, contudo, irmãos, com o poder do Espírito Santo e expressando essas características, ela acaba rompendo com poder, com dínamos, com autoridade. A primeira característica que eu enxergo na igreja do Senhor Jesus Cristo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versos de número 7 e 8. Repita comigo: paciência em aguardar. É a primeira característica da igreja. Ela recebe o imperativo de Cristo e a ordem é: ficai em Jerusalém até que do céu sejais revestidos de poder. Então, ela tinha que ter paciência em aguardar. E ter paciência exige, acima de tudo, fé. Não tem como você esperar em algo que você não crê. Você precisa crer para aguardar. É desta maneira. Jesus, nós sabemos que ele foi assunto ao céu em Betânia, e ele aos seus discípulos diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. Verso 7 diz assim: disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as ações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A orientação de Cristo é: ficar em Jerusalém, para que vocês recebam o Espírito Santo, e esse Espírito Santo dará a vocês poder de se tornarem testemunha. Eles deveriam esperar a promessa do Altíssimo, aguardar a promessa do Altíssimo. Ele fala: na verdade, João batizou com água, mas vós recebereis o Espírito Santo, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Demoraria apenas 10 dias para que a promessa de Joel capítulo 2, verso 28 se cumprisse, em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra. Vossos servos, vossas servas profetizarão, vossos filhos, eles terão com que? Visão, e os vossos velhos sonharão. As escravas, as pessoas mais que estão às margens da sociedade, essas profetizarão, porque o Espírito Santo é prometido para descer sobre
toda a carne. Sem o Espírito Santo, você não rompe nenhuma barreira. Sem a presença do Eterno na sua vida, você não vai vencer nada. Você só vai pelejar com as forças dos seus braços. Mas espere em Deus o cumprimento desta promessa, porque uma vez agora, recebendo da promessa do Espírito Santo na sua vida, você vai receber de uma autoridade tal, que não vai ter barreiras, que vai vencer, que vai te implodir, vai te vencer no meio da batalha, aleluia. Capítulo 2, verso 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, Pentecoste era a festa da colheita. Pentecoste era justamente uma festa, uma das 3 festas principais dos judeus, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Esta festa comemorava o primeiro fruto da terra. É nesta festa que as pessoas traziam suas ofertas. É nesta festa que as pessoas iam para adorar com gratidão, porque a primeira colheita está acontecendo dentro da nação judaica, e é aqui que a gente pode enxergar Deus alcançando a sua igreja, na sua primeira colheita, manifestando a sua glória, descendo o Espírito Santo sobre a igreja, e selando a igreja com o Espírito Santo, com uma autoridade. É assim que a igreja nasceu com poder, a igreja nasceu com autoridade, a igreja nasceu com o Espírito Santo. É assim que Deus espera que você seja, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, que fale uma língua, mas não é uma língua terrena, é uma língua dos céus. A primeira característica que eu vejo nesses homens, na igreja do Senhor, é que esta igreja é paciente em aguardar a promessa. Não sei o quanto tempo você tem esperado na promessa, mas seja paciente, esperar um pouquinho de tempo, e tudo aquilo que Deus liberou para a sua vida vai se cumprir, porque Ele não tarda, aleluias. Ele tem o tempo certo, a hora certa para fazer o milagre acontecer. Pode ser que vocês aparentemente está demorando, mas não, Deus sabe o tempo certo, a hora certa de fazer um milagre sobre a sua vida, de abrir esta porta, de fazer aquilo que você necessita, mas o tempo é dele, não é teu, a ordem é dele, não é tua. Irmãos, é o Senhor que está regendo a sua vida, mas espere um pouquinho de tempo. A maioria das pessoas que vivem uma vida frustrada é porque não sabem esperar com paciência no Senhor. Buscam alcançar com a força dos seus braços a sua vitória. Quantos casamentos estão destruídos? Quantas pessoas estão vivendo dilemas porque não esperou o tempo certo, não esperou a pessoa certa, irmãos. E casamento, eu sei, é uma só. Deus não tem planejamento para que haja 2 ou 3 casamentos na sua vida. É um casamento só, mas a ordem de Deus é: espere um pouquinho, porque o que eu faço é perfeito na sua vida. A gente fica às vezes como que atrapalhado, não entendendo porque Deus está tardando, porque Deus não está operando, porque Deus não está curando, porque Deus não está restaurando, porque Deus não está alcançando o meu filho, porque Deus não está alcançando a minha família. Espere um pouquinho, mas espere com confiança, com paciência, aguarde o cumprimento da promessa. Segunda característica aqui que eu vejo na igreja, veja lá no capítulo 2, verso 14, a igreja é detentora de uma mensagem. 14, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, mas o momento era adequado para a pregação.
Repita comigo, a segunda característica da igreja é justamente a mensagem não adulterada. Repita comigo, mensagem não adulterada. Irmãos, esse é um assunto um tanto, está em voga nos nossos dias, porque as igrejas procuram adulterar a mensagem com uma finalidade de alcançar multidões. Jesus, ele se tivesse interessado em alcançar tantas multidões, ele não teria selecionado apenas 12 para andar mais perto dele. Jesus teria adulterado a mensagem quando as pessoas estavam lá no deserto, e ele mesmo, a Bíblia fala que a mensagem dele é arrepende-se porque é chegado a vós o reino dos céus. Se Jesus quisesse multidões, ele não teria confrontado elas, dizendo, é necessário comer da carne do Filho do Homem e beber do seu sangue. Ou seja, as multidões murmuravam, porque a mensagem de Cristo confrontava, a mensagem de Cristo era severa. O maior profeta, o profeta que mais falou a respeito de condenação e inferno foi Jesus. Sua mensagem era realmente severa, tanto quanto a mensagem de João Batista, porque Jesus não queria massagear o ego das pessoas. Jesus não queria trazer as pessoas e fazer com que essas pessoas permaneçam como está, porque se uma pessoa vem até ele, tem que ser mudada, tem que ser alterada, tem que ser por ele restaurada. Assim, irmãos, é a igreja do Senhor. Nós somos chamados para defender uma mensagem límpida, uma mensagem pura, a mensagem de que Jesus Cristo veio, se encarnou no seu maior milagre, a encarnação, mas morreu carregando as nossas maldições, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está à destra do Pai, como um fiel e sumo sacerdote, capaz de se compadecer em nossas fraquezas, porque em tudo ele padeceu necessidades e fraquezas, mas não pecou. Ele olha para a sua igreja e ele consegue se compadecer de todas as suas dificuldades, porque ele esteve justamente na nossa posição. Aleluias! Jesus, ele dá uma mensagem para a igreja, e essa mensagem não pode ser adulterada. O primeiro sermão, capítulo 2, verso 14, vai falar a respeito do primeiro sermão, o sermão de justamente Pedro. Pedro, ele, ao ver multidões que estavam ali indagando a respeito da descida do Espírito Santo, Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantando a voz, disse: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu Espírito Santo derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelita, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus dentre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez,
no meio de vós, como vós mesmos sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. O confronto aqui, a mensagem aqui é: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram a Jesus, mas Pedro aqui está dizendo que tudo isso estava dentro da presciência, estava dentro do santo conselho de Deus. Verso 14 diz: ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em segurança. A mensagem da igreja inicial era uma mensagem de confronto, é uma mensagem que aponta pecados e falhas, é uma mensagem que não está querendo fazer com que as pessoas se envolvam e se tornem como que aceita. Hoje nós usamos muitas metodologias para atrair jovens, pintamos parede de preto, botamos luzes para poder ter maior foco, queremos ter uma maior aceitação, tiramos as cadeiras dos pastores do lugar, queremos ter maior aceitação, mas Deus não negocia com isso, Deus não negocia com a sua palavra. O que Deus quer é um coração quebrantado, humilhado, debruçado aos pés de Cristo. Deus não quer modismo, Deus não quer moda. O que Ele espera é teu coração humilhado diante da presença dEle, reconhecendo que você é pó, aleluias. Olha lá. Então, a resposta, e normalmente, como todos os pregadores, fazemos grandes apelos, tentamos tocar nas emoções usando coach, técnicas de coach, usando uma mensagem que se torna mais acessível às pessoas, fazendo com que as pessoas recebam essa mensagem, mas essa mensagem passa a não ter mais nenhuma relevância, porque não muda o coração das pessoas. O que muda a alma, o que muda e vem de acordo com a nossa real necessidade, é a pura palavra do Senhor. Ela não pode ser adulterada, ela não pode ser colocada de lado, ela tem que ter toda a primazia no nosso meio, é ela que deve governar na nossa vida, é ela que deve governar nas nossas vestes, é ela que deve governar as nossas atitudes, é ela que deve governar a nossa vida, irmãos. Então, a resposta, Pedro não faz apelo, o povo mesmo faz o apelo. É como o que nós faremos. Veja lá no verso 27, ouvindo eles isto, ou seja, a ministração não adulterada de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que maravilha! Perceba que a palavra compungir significa que eles se moveram. Quando há uma verdadeira mensagem, quem faz é Deus. As pessoas se movem não porque tem uma palavra que vai atender a parte pulsional, emotiva das pessoas, mas porque a palavra santa que penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e a palavra que conhece a nossa real necessidade. Para de tentar encontrar um lugar que vai trazer uma mensagem que vai justamente massagear o seu ego. A palavra do Senhor não negocia contigo, a mensagem do Senhor é pura e ela tem que ser recebida exatamente como ela é. Esta palavra não é nova,
mas também não vai ser antiga, ela é sempre atualizada. Como o próprio Lutero disse, que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Ou seja, a gente não precisa de mais conhecimento, apenas a palavra é o suficiente para nos construir. Como Paulo disse, que essa sabedoria não foi revelada aos perversos desse presente séculos. A verdadeira sabedoria provém do Pai das luzes, que desce, ou seja, a verdadeira sabedoria é a respeito de um homem, o Verbo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ela sim é a sabedoria que está lá em Provérbios, capítulo 8, verso 22. Estava juntamente com ele na criação, e todas as coisas foram feitas, sem mim nada se fez. Ou seja, sem Cristo, que é a palavra, sem Cristo, que é a sabedoria, nada se fez. Ele fala, e nós gozamos desta intimidade na criação. O Cristo, logo de Deus, a palavra, o Cristo, Jesus Cristo, ele é o Logos, a palavra que não foi, não é e não pode ser adulterada em nossa boca. Agora, a igreja, para ser mais aceita, e eu falo igreja, não uma igreja verdadeira de Cristo, mas a igreja visível, esta que está como que descortinada aos nossos olhos naturais. Esta igreja quer ser aceita lá fora, quer se tornar uma igreja mais inclusiva, quer se tornar uma igreja que abraça a todos. Mas Jesus, irmãos, Jesus não abraçou a todos em seus pecados. Jesus confrontou, e aquele que realmente quer mudança, ele mesmo diz: tome a sua cruz e me siga, porque sem cruz não há evangelho, sem cruz não há salvação, sem cruz não há esperança para a sua vida. Portanto, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. A terceira característica que eu vejo na igreja do Senhor é justamente a manifestação do poder de Deus. Irmãos, quando há paciência em aguardar as promessas, quando há fidelidade na mensagem, e essa mensagem não é adulterada, Deus é aquele que carimba embaixo, Deus é que manifesta a glória, Deus é que vai fazer com que os sinais e milagres aconteçam no nosso meio, porque o que pode atrair a atenção de Deus é justamente a inteireza do nosso coração, a total pureza na palavra, a intenção que, irmãos, Deus espera que nós expressamos diante dele. Irmãos, perceba que, repita comigo, manifestação de poder. Manifestação de poder é consequência de fidelidade. Manifestação de poder é honra. E honra, eu entendo que o seguinte: honra só se paga com honra. Você quer ser honrado, então honre. Você quer ser reconhecido, então reconheça. Você quer realmente receber, então dá. Então se entregue. Se você quer de Deus, como Jesus mesmo expressa: aquele que quer vir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se você quer um galardão no reino dos céus, irmãos, você tem que entender que hoje você é peregrino nesta terra. Tem uma constituição nova que vai reger a sua vida, ou seja, a palavra de Deus. Você não anda mais segundo o curso deste mundo, mas você é gerado nos céus, você foi gerado no coração de Deus. É isso que Nicodemos não compreendia. Nicodemos, importa é nascer de novo. A resposta de Nicodemos é: como na ironia
diz: como voltará um homem para o ventre da sua mãe? A resposta é Nicodemos. O que é carne, o que é sangue. Não dá para misturar, não dá para entender conforme os parâmetros deste mundo, ou usando a carne. O Espírito sopra, não se sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do alto. A palavra grega ali é do alto, porque quem nasceu de novo, nasce do alto. Quem nasceu de novo, significa que a nossa mente, a nossa cultura, a nossa razão de viver, está entrelada ao alto, aquilo que está elevado, a pátria celestial. Então, crente, aonde está a tua mente, aonde está o teu coração, onde estão os teus anseios, onde estão os teus desejos? Está em Cristo, está na sua palavra, está no reino. É esta a característica daquele que serve, daquele que não serve, daquele que está no Espírito e daquele que está na carne. Por quê? Porque não dá para entender as coisas do Espírito se estiver na carne. Saia da carne, viva no Espírito. Se não tiver uma vida no Espírito, é impossível a manifestação do poder de Deus. Então, pastor, como é que eu posso viver no Espírito? Nasça de novo, crente. Nasça de novo. O que é nascer de novo, pastor? Receba Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, mas eu já fiz isso, já expressei isso. Olhe para a sua vida e venha fazer justamente num olhar introspectivo, uma análise daquilo que você é. Suas ações mudaram, seu comportamento mudou, seu pensamento mudou, seus desejos e vontade mudaram. Você hoje é uma pessoa que, se uma pessoa pisar no seu calo, você responde à altura. Ou se uma pessoa se distancia de ti, você diz: é meu inimigo, e começa a apedrejar. Não, irmãos, o verdadeiro crente entende, aquele que nascido do alto entende, que ele já governa com Cristo nas regiões celestiais, que toda sorte de bênçãos espirituais, ele já está desfrutando em Cristo Jesus. Jesus já está operando o milênio na sua vida. Jesus já está operando o governo na sua vida. Entenda isso. Às vezes a gente quer projetar milênio lá para frente, mas Jesus já quer manifestar o seu governo, o seu milênio na sua vida, governando a sua casa, governando as suas emoções, governando as suas ações, governando o seu desejo, governando a sua vida. Só há manifestação de poder quando nós de fato somos transformados com esse poder. O que os discípulos provam é justamente isso. O capítulo de número, perceba, capítulo 3, a gente não sabe o hiato de tempo entre o capítulo de número 2 e o capítulo 3. Mas narra-se que Pedro e João estavam indo ao templo para quê, irmãos? Para orar. Era lá, a uma hora de oração, uma hora nona. E de repente aparece no cenário um homem que tinha cerca de 40 anos de idade. Este homem era coxo, não podia andar. E as pessoas projetavam ele junto a uma porta, a porta chamada Formosa, do templo. E de repente, o capítulo 3, verso número 6, vai dizer assim: e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a
Deus. Quem é regenerado, irmãos, louva. Se aplica justamente àquela fórmula espiritual que Jesus aplicou na sua mensagem à mulher samaritana. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Não é em lugar, não é em circunstâncias, é em todo lugar. Somos chamados como verdadeiros adoradores. Perceba, a igreja inicialmente não tinha dinheiro. Pedro diz, olhando para aquele homem coxo, disse: não tenho prata, não tenho ouro. Ou seja, estamos desprovidos de riqueza, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. A mensagem da igreja não é alcançar riqueza ou dinheiro. O prazer da igreja é ver o poder de Deus se manifestar, é ver o Espírito Santo ser derramado, é ver as pessoas serem curadas. Irmãos, o desejo da igreja primitiva, a igreja de Cristo, é ver almas sendo saradas. Portanto, o desejo dos apóstolos não era enriquecer, não era ter um bom título acadêmico, ou até mesmo uma boa cadeira de pastor. O desejo deles não era esse. O desejo deles era ver o poder de Deus manifestado na congregação. Não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro, não tenho recursos, mas eu não preciso disso. O que eu preciso é poder de Deus. O que eu preciso é da glória de Deus. O que eu preciso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, crente, porque você está olhando, buscando o melhor dessa terra, quando você já tem o melhor, não apenas desta terra, porque ele pisou aqui, mas também dos céus, porque hoje está à destra do Pai, Jesus Cristo, o Nazareno. Você já tem o melhor na sua vida. Busque primeiro o reino dos céus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque o Pai Celeste conhece a necessidade de todos os seus filhos. Está lá, Jesus prega isso no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Vocês são alimentados por Deus, vestidos por Deus, são realmente nutridos por Deus. É Deus que está na tua vida e não te deixa faltar nada. Se você parar e realmente olhar o que Deus está fazendo em você, você vai ver que tudo que Deus já fez, dentro do espaço que você permitiu que Deus fizesse, é algo muito mais prazeroso do que aquilo que você fez com a força do seu braço, porque Cristo não opera na autossuficiência. Quando a coisa é operada na autossuficiência, o que acontece? Você alcança, mas o mérito não é de Cristo. Agora, Jesus opera de uma forma sobrenatural, porque Ele quer manifestar em você um poder tal, que vai gerar em você um sentimento de gratidão. Não está entrelado à questão da obrigatoriedade, mas você é grato porque Deus fez gratuitamente contigo. Deus não é obrigado a nada, a te abençoar, mas tudo aquilo que Ele faz para com a tua vida é justamente a bênção sem medida, a bênção com medida para que você continue a caminhada. Irmãos, você não morreu no deserto até aqui, porque Jesus fez descer na sua vida maná. Você não morreu de sede, porque Ele é águas vivas. O Espírito Santo está jorrando dentro do teu coração. Busque em Deus a manifestação do Espírito Santo. O que a igreja inicialmente possuía, e ainda possui, irmãos, porque
eu continuo, sigo crendo nos dons espirituais, no batismo no Espírito Santo, no falar em línguas, em profetizar, em cura, em operação de maravilha. Deus não mudou. Nós acreditamos que Deus não mudou, porque Ele é realmente imutável, um Deus poderoso, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar, ou até mesmo orar e pedir ao Senhor. Irmãos, creia que maior é aquele que iniciou a boa obra na sua vida, vai aperfeiçoar para que você viva esse poder da glória. Amém. Quarta característica que eu enxergo na igreja do Senhor, perceba lá, ela é intrépida, ela possui intrepidez em resposta às oposições. O texto vai dizer que estava ali um homem que foi curado, e de repente vem saduceus, sacerdotes, fariseus e outros escribas, os guardas, o principal do templo, ou seja, aquele que regia após o sumo sacerdote Caifás. Eles foram para enquadrar João e Pedro, e de repente a pregação pura, fidedigna, sem mistura, a pregação não adulterada aparece ali. Pedro começa a pregar na mesma eloquência que ele antes havia pregado em Pentecoste, e anunciando diretamente que eles eram ímpios e que eles crucificaram a Cristo. E de repente, perceba lá, capítulo de número 3, verso 6, vai dizer assim: e disse Pedro, Pedro está ali, capítulo número 4, Pedro está diante do Sinédrio, cheio do Espírito Santo, verso 8, então Pedro, 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, que este está são diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Ele começa agora a pregar para os magistrados, começa agora a pregar para os sacerdotes. Eles começam a pregar e os próprios sacerdotes e fariseus começam a questionar: de onde vem aquela sabedoria? De onde vem aquela oratória? De onde vem aquele conhecimento? O próprio Jesus havia afirmado: vocês não estarão sozinhos. Na frente dos magistrados, na frente dos principais, vocês não precisarão dizer o que eu hei de falar, porque o próprio Espírito comunicará a vocês. O poder é tanto, a unção é tanta, que vai vir uma sabedoria que é proveniente do alto, porque a sabedoria daqui é frustrante, a sabedoria daqui não resolve, mas a sabedoria do alto faz com que as pessoas que estavam ali começam a perguntar de onde vem tanta sabedoria e ousadia, autoridade. Que autoridade é essa
Que intrepidez é esse? Eles são homens iletrados, eles são homens que não têm arcabouço de conhecimento algum, eles não têm nenhum compêndio para preencher o âmago de suas almas, eles não têm mestrado, não têm doutorado, não têm PhD, não, eles não foram educados, mas uma coisa eles foram. E aí, os fariseus, eles passaram a entender, eles andaram com Cristo. Irmãos, quem anda com Cristo, uma sabedoria plena desce do alto. Mas não é uma sabedoria conforme este mundo, é uma sabedoria que reveste para você, nas horas mais vis da sua vida, ter entendimento de como superar obstáculos, dificuldades e romper em fé no poder do Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo, é Ele que comunica a sua boa, perfeita e agradável vontade, é Ele que rege a sua vida e começa a te fazer uma pessoa sábia, não segundo este mundo, mas sabedoria conforme a vontade de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Somos uma igreja, a igreja inicialmente, ela iniciou com poder não é de covardia, mas com poder, amor e equilíbrio. Paulo diz na carta aos Romanos, porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse espírito comunica em nós que somos filhos de Deus, e a verdade, a revelação começa a descer e ser comunicada ao nosso espírito. Uma vez sendo vivificados no Espírito, passamos a ter uma sabedoria do Espírito, não andamos mais segundo o curso deste mundo, não andamos mais por vista, mas somos transformados de glória em glória, de maneira que não é a tribulação, não é a dificuldade, não são os obstáculos que vai fazer com que você fique parado, estagnado, sem crescimento. Há um imperativo para a sua vida: multiplicai, frutificai. Há um imperativo para a sua casa, para a sua história, de progresso, de romper barreiras intransponíveis, obstáculos com o poder do Espírito Santo, porque nós não recebemos um espírito de fraqueza, para que novamente venhamos a andar com temor, mas recebemos um espírito de poder, de autoridade, de equilíbrio, de amor, esse Espírito Santo que atua na nossa vida para regeneração, para santificação, para justificação e para glorificação. Esse Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que está aqui nessa noite para te abençoar, para te regenerar. Esse Espírito quer te encher, quer fazer em você morada. Irmãos, todo cristão, essa quarta característica de intrepidez tem que ser algo que você tem que tomar para si, de autoridade. Você tem poder. O cristão não conhece o poder que ele tem no mundo espiritual. Quando eu falo mundo espiritual, porque nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. Tem dificuldade que você está vivendo dentro do seu lar, tem crises que você está vivendo dentro do seu lar, que a origem não é natural, é uma origem espiritual. Você tem que ter discernimento e invocar o nome do Senhor, porque
há uma autoridade sobre a sua vida, há um poder sobre a sua vida. Em você flui uma autoridade, um poder, uma unção que quebra julgos. Esta autoridade que provém de Cristo, que foi delegada para a sua vida. Use, crente, use a tua autoridade, clame o nome de Cristo Jesus, porque o nome de Cristo tem poder sobre principados, potestades, dificuldades. Clame a Ele. O cristão desse atual século desconhece suas prerrogativas, sua autoridade, os dons, desconhece o direito que ele possui como filho de Deus, porque quem é filho goza da mesma natureza, quem é filho tem prerrogativas de Cristo na sua vida, e é comunicado a ele uma mesma imagem, um mesmo formato. Cristo é uma forma agora, do qual nós tomamos sobre nós, irmãos. Cristo andava sobre as águas, Cristo, Ele liberou palavra, e a Bíblia fala que tempestade teve que se aplacar. Cristo, Ele mesmo deu ordem a um peixe para trazer dinheiro, para poder pagar o imposto de Pedro, porque Ele mostra que Ele é Deus. Cristo fez coisas extraordinárias, e Cristo, Jesus Cristo, espera que a sua igreja também faça, porque Ele mesmo disse no Evangelho de João: coisas maiores vocês farão, porque eu vou para o Pai. Ele nos dá poder para pisar em escorpiões, para poder se beber alguma coisa mortífera, dano algum nos aconteça. Irmãos, Ele nos dá poder para expulsar demônios, espíritos malignos. Se revista da autoridade de Cristo, entre dentro da tua casa e comece a profetizar. Começa a pisar e dizer: aqui só quem domina é Deus. Pare de olhar para o seu casamento e dizer que não vai dar certo. Pare de olhar para a sua família e dizer que nada vai acontecer. Você tem autoridade. Abra a tua boca e profetiza. Por mais que esteja como vale de ossos secos, maior é aquele que está na sua vida, e Ele te reveste de autoridade. Profetiza. Diga ao mar e ele vai parar. Dá ordem, os recursos vai vir. Diga cresça e vai crescer. Abra-te, Efatá, e vai abrir. Aleluias. Diga levanta e anda, e vai andar, porque não é você, é a autoridade de Cristo em você. Cristo está procurando pessoas malucas por Ele, pessoas que estão desejosas de ver a autoridade, uma vez agora abraçada, acontecer coisas extraordinárias. Jesus está procurando aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, quinta prerrogativa, e é importante tanto quanto as outras. Veja lá, capítulo 2, verso 1, vai dizer assim, capítulo 2, verso 1: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos, uma voz, irmãos, uma só voz, estavam todos reunidos. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha, uma característica linda que a igreja possui: viver uma unidade, viver algo que realmente nasceu no coração do Pai. Unidade. Estavam todos reunidos. Novamente, lá no capítulo de número 4, que nós lemos, verso número 30, e voltando ao texto que nós lemos como base, diz assim: enquanto estendes a mão, é uma oração para curar, e para que faça sinais e prodígios,
pelo nome do seu santo Jesus Cristo, e tendo eles orados, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eles estavam reunidos. A unidade, comunhão, faz também que o poder se manifeste para poder derrubar obstáculos intransponíveis, para romper dificuldades. Unidade, irmãos. Tem varões aqui. Quem já acendeu uma fogueira? Levanta as mãos. Irmãos, o que você faz? Você une o carvão. Tem que estar ali. Você acende o fogo. Mas quanto mais eles estiverem próximos uns dos outros, mais tendência tem de queimar rapidamente. Porque na unidade se promove queima de calor, facilmente se acende. Irmãos, aplica isso na sua vida. Talvez você que esteja nos assistindo de forma online e que estava duvidoso a respeito de congregar. O próprio texto aos Hebreus diz que era comum naquela época muitas pessoas se desviarem deixando a sua congregação como é de costume. Mas a exortação aqui, porque não viveram um milagre sem a unidade. Sem a unidade não tem como viver avivamento. E quando eu falo unidade, eu não estou dizendo panelinha. Quando eu estou dizendo unidade, eu não estou dizendo grupinhos. Quando eu estou dizendo unidade, não é divisão. Quando eu falo unidade, significa que todos nós temos um mesmo pensamento, uma só intenção. Não é de dividir, é de unir. Não é de viver algo numeral para mim, mas é que vivamos um numeral, vivamos uma glória, para que vivamos um resplandecer da glória. Irmãos, quando há esse pensamento, é Deus que sopra a sua glória e faz um movimento. Quando há unidade, aconteceu em Pentecostes, quando todos estavam reunidos em oração, o Espírito Santo desceu, de maneira que foi vista por eles como que línguas repartidas como de fogo. 120 discípulos reunidos, aguardando o milagre, o derramamento do Espírito Santo, e veio o poder, e veio o dínamo, e eles foram revestidos de autoridade. Capítulo 4, aqui verso 31, novamente se repete, estavam eles reunidos, e todos foram cheios, e de repente, todos foram cheios, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mas todos estavam unidos. A pior coisa que tem é uma igreja dividida. Pode-se provar dons, como a igreja de Corintos, onde diziam: eu sou de Apolo, um homem versado na palavra. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E ainda tinha um outro grupo pior: eu sou de Jesus Cristo, que ele está dizendo, não preciso de ter liderança nenhuma. E esta igreja era uma igreja que Paulo, ele prega contra, dizendo: vocês são carnais, vocês não conseguem discernir o Espírito Santo, vocês estão cheios de dons, mas não vivem uma plena unidade. E uma unidade é uma só motivação. Ter uma unidade é ter o mesmo desejo. Ter uma unidade é ter a mesma visão. Uma só visão, um só pensamento. Para de você tentar mudar as coisas aqui, irmãos. Você não foi chamado para mudar nada. Você foi chamado para se submeter à visão que Cristo, Ele deu para a sua igreja.
Para de querer entrar e mudar uma coisa que já foi fundada, que já foi alicerçada, que já foi colocada. Aqui não pode ter mudança, senão aquela que seja promovida pelo Espírito Santo. Agora a gente quer mudar. Não, peraí, eu acho, você não acha nada. O que você acha não diz respeito ao reino de Deus, é teu, é subjetivo, porque coletivo é o que faremos. O que faremos. E ali, irmãos, na multidões de sabedoria, na multidão de conselho, há sabedoria. A gente fica abraçando, pensando, e, irmãos, esquecemos de honrar até mesmo quem está desde o começo. Irmãos, você quer ver realmente algo que acontece? Muitas vezes somos ingratos, porque não reconhecemos quem estava conosco nos piores momentos, nos momentos mais vis, no momento em que dizemos, vamos fechar as portas, e aí a coisa começa a estourar, começa a vir multidões, e a gente acaba deixando de dar atenção a essas pessoas que pelejaram desde o começo. Júnior, tu tem um lugar neste lugar. Márcia, tu tem um lugar nesse lugar. Elia, tu tem um lugar neste lugar, tem um lugar aqui, aleluias. Pessoas que pelejaram desde o começo, que Deus chamou, vocacionou, aleluias, e quem honra é Deus. O lugar é de Deus, e quem move é Ele, quem move é Ele. O lugar vai mover porque quem move é Deus. Se Deus não mover, não acontece nada. Se Deus não mover, será só estratégias. Se Deus não mover, será apenas planejamentos. Agora, se Deus mover, se Deus mover, o problema é que a gente está vendo estratégias e achamos que é mover de Deus, quando na verdade o princípio é o mesmo, continua o mesmo. E aí aqui abre margem para sexta característica, porque perceba bem, no capítulo número 4, verso 31 diz, e tendo eles, vamos lá irmãos, pega o texto, tendo eles orado, o que aconteceu? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O princípio é o mesmo. Estavam eles reunidos, 120 homens, de repente o Espírito Santo desceu. Estavam eles agora novamente reunidos, e o Espírito desce e move o lugar, porque o movimento quem faz é Ele. O movimento é dele, é Ele que se move aqui, é Ele que trabalha aqui, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que cura, é Ele que é glorificado. Agora, perceba, enquanto oravam, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Irmãos, você quer conhecer uma pessoa se ela é espiritual? Pergunte a ela, veja, contemple ela de uma maneira, analisando a vida de oração dela. Há um certo pregador que diz, eu não vou lembrar naturalmente a ordem da frase, mas ele diz assim, ele disse justamente dessa maneira, olhe para aquele que ora, e você vai ver que ele é santificado, regenerado. Você é regenerado quando muito mais você está andando com Deus. É isso que Cristo diz, se achegue a mim e eu me achegarei a vós. Lavai as mãos, pecadores, vós de ânimo dobre, purificai o coração. Quanto mais se achegue a Cristo, quanto mais nos achegamos a Cristo,
mais provamos da sua essência, da sua natureza, dos seus atributos, mais provamos de quem Ele é. As pessoas vão parar como aqueles sacerdotes, fariseus, dizendo: da onde vem essa sabedoria? Vem de Cristo, porque Ele anda com Cristo. Assim vai acontecer na sua vida, quando você entender a necessidade de se interagir com Cristo, comunhão com uma igreja, é comunhão com Cristo, pela oração, uma vida consagrada, uma vida em unidade, buscando com paciência, aguardando o cumprimento, entendendo a importância da mensagem, sendo ela não adulterada, entendendo que aqui no nosso meio tem que ter manifestação de poder, aqui no nosso meio tem que ter intrepidez, tem que ter ousadia, intrepidez em relação às respostas, às oposições, irmãos. Aqui no nosso meio tem que ter viver em vida em unidade, aqui no nosso meio tem que ter oração, aqui no nosso meio tem que ter santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. Irmãos, não dá para esgotar tantas prerrogativas que a igreja tem, são apenas 6, mas eu sei de uma coisa: se você entender que Deus está planejando na sua vida hoje, nessa noite, você vai romper em fé. Se coloque de pé. Eu sinto o Espírito neste lugar. Ele se move. Ele se move neste lugar. Ele se move. Ele se move para curar, Ele se move para restaurar, Ele se move para operar, aleluias. Ele se move neste lugar, aleluias. Deus, Senhor, 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 nós estamos aqui, Deus. Eu me lembro de tantas noites, madrugadas de oração, Pai. Tantas noites, ó Pai, que a gente passou orando neste lugar. Senhor, eu vivi um pouco, Pai, quando vi praticamente quase todos os jovens dessa igreja, sendo elas batizadas com o Espírito Santo. Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas maiores para essa igreja, Deus. E o Senhor não desistiu de operar no nosso meio. O Senhor quer mover, Deus. Por favor, ó Pai, nos leva, Senhor, a entender isso. Move, Pai, porque quem faz é o Senhor. Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, ó Pai. Quem opera o milagre é o Senhor, ó Deus. Quem, Senhor, é exaltado, quem é magnificado, glorificado, é apenas o Senhor, ó Pai. Por favor, Deus, Senhor, tem tantas coisas que precisam ser expelidas do nosso coração, tantas divisões, tantos pensamentos, Pai, que precisam ser expelidos, Pai, lavados, Pai. Faça, Deus, para a Tua glória. Mova as águas, Pai. Oh Deus, nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, Pai. Amém.